Oi, eu sou o Rafael, eu sou o coordenador do setor de eletrônica da Supernova e vou apresentar para vocês o nosso setor. A eletrônica ela é responsável não só pelos sistemas eletrônicos do foguete, e como os sistemas eletrônicos de todas as missões. No foguete a gente tem o nosso altímetro, que ele é um computador de bordo que ele tem como missão receber dados de voo, acionar os eventos de recuperação, fazer telemetria de dados e algumas outras missões que a gente inventar. No último projeto do Orion 2, a gente desenvolveu também um computador de bordo que ia ficar na parte da propulsão, que é coletar dados do motor e dados de deformações na aleta para a gente estudar o fenômeno do flutter. Além disso, a eletrônica desenvolve a base de telemetria, que vai receber os dados enviados pelo GPS comercial e pelo nosso altímetro, o Giripoca, bem como a gente também desenvolve um software que vai receber e dispor essas informações da base de telemetria de forma agradável para a nossa equipe que está no solo. Além disso, a eletrônica ela é responsável por outros sistemas eletrônicos que são adjacentes à missão de foguete, como por exemplo o banco estático, que faz um teste estático do motor. E além disso, em operações independentes, também é a eletrônica que é responsável por fazer a ignição do motor. Olá, aqui quem fala é o Rafael, coordenador da eletrônica. Neste tutorial, vamos ver como instalar um compilador C e C++ no seu computador, rodando um sistema operacional Windows. E também vamos ver como configurar o SPDF como extensão do VS Code, para que você consiga programar com alguns microcontroladores que a gente usa na Supernova. Primeiramente, vamos abrir o nosso navegador e baixar um pacote bem conhecido de desenvolvimento, que é o MSys2. É só entrar no primeiro link que aparece. E aqui a gente tem até um tutorial de como instalar ele. Tem dois executáveis, um para computadores que têm a arquitetura x86 e outro para computadores que têm a arquitetura ARM. No meu caso, meu computador ele tem a arquitetura x86, então eu vou baixar o executável da esquerda. Aí já está instalando. Uma vez que você tenha terminado de baixar, é só clicar aqui para executar. E agora abriu esse menuzinho aqui do instalador. É só seguir as instruções. Aqui ele vai pedir algum local para você baixar o pacote. Pode ser esse padrão mesmo. Aqui ele vai colocar no menu iniciar. E agora ele está descompactando os componentes. Só esperar um cadinho que ele vai baixar pra gente. Ok. Agora ele já instalou o MSys2 pra gente. E se você clicar nessa caixinha aqui, ele executa ao fechar essa janela. E aí já aparece esse terminalzinho aqui que a gente vai utilizar para baixar o compilador da GNU. Então, no próprio site ele já manda o comando para a gente aqui do que a gente precisa para instalar o GCC, que é o GNU Compiler Collection. Então é só clicar no botão direito aqui, ó, Paste, e aí ele vai colar o comando para a gente. No caso a gente precisa remover esse cifrão do começo e dar Enter. Daí ele executa, ele acha os pacotes necessários, e se você digitar Y key de Yes e dar Enter, ele inicia a instalação. Ok, terminou de instalar tudo, foi bem rápido até. Agora, para verificar que a gente instalou o GCC corretamente, no próprio terminal a gente pode rodar esse comando aqui, que é o GCC version, e aí ele responde para a gente qual é a versão do GCC que está instalado. Então, beleza, está instalado certinho. Caso não tivesse instalado corretamente, ele ia mostrar algum erro aqui, falado que o GCC não estava instalado e ele não reconhece como comando, mas ele reconheceu, então está tudo certo. Então basta fechar esse terminalzinho aqui. Então a gente tem o nosso compilador de C++ e C instalado. Para adicionar ele ao caminho, né, de execução das variáveis de ambiente do sistema, a gente digita path aqui nesse pesquisar e vai em variáveis de ambiente. A gente clica. Bem, pode ser para cliente ou para o sistema, caso você tenha mais de uma pessoa utilizando o computador, aí você tem vários usuários. Por mim, como só eu uso esse computador, então eu vou direto aqui na variável sistema, você clica em editar, e aqui ele vai aparecer as variáveis de ambiente, né, que são os caminhos que podem executar algum comando.
Então você vai botar aqui a pasta de binários do UCRT 64, que é a pasta onde vai estar o compilador instalado. Se você baixou em outra pasta, o caminho que você vai ter que escolher é diferente. No caso, como eu baixei no diretório do C, MC64, ele vai estar lá. Baixei na raiz, né, do disco. Então vai estar lá na pasta MC64, a pasta UCRT64 e aí a pasta dos binários. Ó, vamos copiar esse caminho aqui e botar no nosso explorador. Arquivos. Tá aqui, ó. É essa pasta aqui. Ó, tá na minha raiz, MC64. Aí tá aqui vários executáveis, várias pastas de outras ferramentas. Você vai no UCRT64, você vai nos binários, aí você vai copiar esse caminho e colocar na path. Você vai clicar em novo, vai dar Ctrl V, vai dar Enter, vai dar OK, tudo certo. Ok? Bem, colocando o compilador na path do sistema, a gente pode fechar o navegador e a gente vai abrir o VS Code. No VS Code, a gente vai instalar a extensão do SPDF. Como a gente vai estar programando em C, C++, eu gosto também de instalar algumas extensões, como essa extensão de C, C++ e um pacote de extensões populares, que ele vai ter alguns recursos que facilitam a gente, facilitam o desenvolvimento para a gente. Como, por exemplo, o IntelliSense. IntelliSense é aquele autocompletador, né, de algumas palavras-chave da linguagem quando você está digitando. Facilita bastante. Aqui na barra de procura, a gente vai procurar ESP-IDF. Só ESP já aparece aqui, ó. ESP-IDF, é esse aqui que a gente quer instalar. Só clicar para instalar e ele vai bem rapidamente instalar para a gente. Aqui ele já aparece o menu de boas-vindas, né, da extensão. E a gente vai colocar para configurar a extensão. Aí ele abre essa telinha aqui pra gente. Vocês clicam na primeira opção, Express, a não ser que você já saiba o que você está fazendo. Para servidor de download, você coloca o GitHub mesmo. E aí você vai selecionar a versão que você vai instalar. Eu recomendo que você baixe a última versão estável. Então seria, no caso, a 5.5.2. Não, se você quiser ter acesso a alguns recursos mais experimentais recentes, você vai clicar na Master. Porém, tome cuidado. Esses recursos experimentais eles tendem a ser instáveis, então isso pode atrapalhar o seu desenvolvimento. E aqui você vai escolher o diretório onde você vai instalar os arquivos do SPDF, bem como o diretório você vai colocar algumas ferramentas que é utilizar. Se não mexe nesse último campo, só clica em instalar que vai dar tudo certo. No caso do meu computador, como eu já tinha instalado o SPDF antes, muito provavelmente ele vai instalar de forma mais rápida aqui. Mas é bem comum que essa instalação demore bastante. Ok, terminou de instalar tudo aqui, tá tudo certinho. Eu recomendo fortemente a quem não tem já uma versão do SPDF instalada no seu computador que, sabe, pegue uma outra coisa para fazer durante a instalação, porque a depender da sua internet pode demorar mais de meia hora, certo? Então, tá tudo instalado aqui, tudo certinho. Então a gente pode, bem, se você quiser, você pode seguir os tutoriais da própria extensão, você pode dar uma olhada na documentação, ver outras ferramentas que a Expressif oferece para você. Mas eu tô com o projeto aqui do altímetro aberto e vamos ver se ele está compilando certinho. Tá aqui, ó, o código do nosso altímetro. E aí para compilar, para buildar, né, o nosso projeto, a gente clica aqui embaixo, ó, em Build Project. Bem, vamos passar pela barra aqui toda.
Essa primeira parte aqui é a parte das extensões do GitHub que eu tenho. Então ele fala sobre a branch do código, né? Onde a gente está, se tá na branch develop, develop 2, main, não sei o que. Aqui está mostrando qual é a versão do SPDF que a gente está utilizando. Aqui aparece uma porta, o art, para a gente utilizar para fazer o upload do código no nosso microcontrolador. Aqui qual é o chip que nós estamos utilizando no nosso projeto. No caso do Giripoca é um ESP32S3. E aqui embaixo tem o menu config. O menu config ele é um recurso do SPDF que é uma forma da gente configurar o nosso projeto sem ter que ficar mexendo com um monte de define. É... Eita. Beleza, abriu aqui o menu config. Tinha dado um pequeno erro aqui, porque eu já tinha compilado o projeto antes, então ele estava dando um conflito com esse diretório aqui de build. Então quando isso ocorre e você não consegue clicar aqui no full clean para limpar a pasta de build, você tem que vir aqui e deletar manualmente. Também deu um erro, né? Porque eu tava. Esse projeto, a última vez que a gente mexeu nele, ele estava na versão 5.5.1 do SPDF, a gente acabou de baixar a 5.5.2, deu um pequeno erro também, mas nada que você não olhar no que os logs estão te mostrando e pesquisar um pouco na internet não resolva, não é mesmo? Então aqui ó, a gente abriu o menu config, aí ele tem várias configurações sobre como você vai compilar o projeto, configurações das bibliotecas que você importa. Você pode inclusive fazer uma própria aba de configuração no nosso projeto. Então aqui a gente tem a Giripoc Configuration, isso aqui é a gente mesmo que fez. E tem algumas coisas aqui que são mais avançadas que você provavelmente não vai querer mexer. Portanto, se você não sabe o que você está fazendo aqui, não mexa. Tome muito cuidado, porque você pode mexer em alguma coisa que você vai esquecer o que você fez. E aí o seu projeto ele vai ficar zoado. Quando você mexer em alguma coisa que é importante, né, por exemplo, logs. A gente utiliza as macros splog alguma coisa, né, para gerar arquivos de registro da execução do nosso código. Então a gente tem vários tipos de logs, né? Os logs são de nível de informação, logs de nível de aviso, logs de nível de erro, logs de nível de debug. Então você pode configurar aqui quais logs você querem gerar durante a execução do seu código. Por exemplo, durante a fase de desenvolvimento do seu projeto, que você quer fazer a depuração dele, você vai querer utilizar o debug ou o verbose para ver o que exatamente está rolando na sua aplicação. Agora, quando você já está fazendo um deploy para produção, você muito provavelmente quer salvar apenas logs de avisos ou de erro, ou às vezes, sei lá, de informação. É importante lembrar também que operações de entrada e saída são bem custosas para o processador. Então, o comportamento da sua aplicação em modo de debug ou verbose vai ser muito diferente do que quando você compilar sem todos esses logs. Enfim, isso aqui é apenas uma configuração das milhares que tem aqui no menu config. E para você saber sobre todas elas, você vai ter que procurar na documentação da linguagem, da framework no caso. Enfim, a gente salvou as configurações, a gente mexeu aqui no menu config. Então vamos buildar, vamos ver se está funcionando. Você vai reparar que tem esses. Tinha esses vários sublinhados em vermelho. Muito provavelmente porque o, o VS Code ele tá brigando com o SPDF, então a gente dá um Ctrl Shift P, que a gente abre esse menuzinho para digitar comandos, e clica ó, Add VS Code Configuration Folder. Aí você viu que todos os sublinhados vermelhos sumiram. Isso aí não é nenhuma alteração substancial no código, é uma questão mais visual mesmo. Não faz diferença. Tanto é que ele está começando a compilar o nosso projeto. Você vai perceber que tem 1.100 arquivos para ele compilar. A primeira vez que você vai buildar uma aplicação no SPDF vai demorar bastante. Mas após isso, ele faz um hot reload. Ou seja, ele só vai recompilar o que você alterou. Então, as próximas vezes que você buildar um projeto, vão ser bem mais rápido. Beleza.
Daí a gente tem buildado o nosso projeto aqui. Como eu não tô com uma placa do Giripoca aqui, eu não vou conseguir fazer o upload do código para ela. Mas deve estar tudo certinho aqui. Enfim, pessoal, esse é o fim do nosso tutorial. Aqui a gente instalou os compiladores, a gente instalou a extensão do SPDF e a gente configurou tudo certinho. Caso você tenha alguma dúvida sobre esse processo ou de alguma coisa de errado e você não sabe o que, não deixe de mandar uma mensagem para algum membro mais experiente com programação que está atualmente na equipe ou seu atual coordenador. E caso ninguém saiba a resposta do problema que você está encontrando, não deixe de pesquisar na internet. A comunidade do SPDF ela é bem ativa, é um ecossistema bem grande. Muita gente usa microcontroladores ESP32. E a documentação da linguagem ela é bem útil também. Então, se você der um Ctrl Shift P aqui e procurar, sei lá, SPDF, tem vários comandos aqui referente à extensão. Então, você pode procurar alguns, por exemplo, de abrir a documentação da linguagem. Deixa eu ver se eu acho aqui. A minha miopia ela vai atrapalhar nessa questão. Mas, por exemplo, tem um comando que ele é muito útil na hora de desenvolver algum projeto, que é o Component Registry. Show ASP Component Registry. Esse é um comando que vai abrir a biblioteca do SPDF. Então aqui tá vários componentes que a comunidade desenvolve e publica para você poder utilizar no seu projeto. Por exemplo, no Giripoca a gente utiliza o LittleFS, que é uma biblioteca que monta um sistema de arquivos para você poder salvar dados internamente no seu microcontrolador. Para você instalar uma biblioteca dessas, você vai digitar ali ou clicar na biblioteca que você quer. E aqui ele já mostra uma página falando o que você precisa para poder utilizar essa biblioteca. Fala também de como que aquela biblioteca o que você precisa utilizar, quais são as dependências, o que é dependente dessa biblioteca. Então, por exemplo, você tem o File System, o Arduino ESP32, várias coisas. As versões da biblioteca, né? Então, caso você esteja precisando de utilizar uma versão mais antiga, porque você está trabalhando com um projeto mais antigo, que aí não tem retrocompatibilidade, aqui você vai procurar a versão adequada. E para instalar a biblioteca, você clica aqui em Install, ou você copia esse comando e abre o terminal aqui embaixo. Aqui, ó, Open SPDF Terminal, aí você vai colar esse comando ali. E aí isso deve resolver a questão de baixar essa biblioteca. É bem fácil mesmo. Caso dê algum problema, você pode também baixar os arquivos da biblioteca e colocar em uma pasta dentro do seu projeto, e aí referência a essa pasta como um include. É isso então, pessoal. Agradeço o seu tempo e atenção, e muito obrigado. A eletrônica é como se fosse o sistema nervoso da supernova. Quando você tem uma eletrônica, um foguete, ela é responsável por parte de atuação, como por exemplo o acionamento dos sistemas eletrônicos, sistemas de recuperação, e também coleta de dados e envio de informações. Então, a eletrônica no foguete é similar ao sistema nervoso central e periférico no corpo humano. Essa é uma analogia que eu sempre gosto de fazer para os meus meninos. Além disso, a eletrônica ela é uma parte indispensável das missões de foguete. Porque se você não tem uma eletrônica para acionar os paraquedas, o seu foguete não consegue ser recuperado. Isso seria horrível. Além disso, em operações independentes, alguém tem que acionar o motor, né? E não vai vir ninguém com isqueiro ali embaixo na tubeira.